Não se esqueça. Tonight, we're going to finish the series about Abraham. And I know that we are going to finish this because I already did this on the first code, on the first reunion. This series of the life, about the life of Abraham, is not chronologic, but we chose this to look at some elements about Abraham's life that did him the father of faith, the example that God wants us to look at, that God detailed and asked in a lot of other parts of Scripture. He's the person that is showed the most in the New Testament, because he was saved by faith, and there was no law in his time. He was already looking to the Messiah that was coming, and we look to the Messiah that already came. And Paulo talks a lot about the law and how faith is important, because they were going out of the oppression of the law, and his book had wanted to show how important it is to have faith, and we are saved by faith, not by law. And we are going to talk about how sometimes when God is taking a little bit longer than we expected him to, and we are tired of having that much faith and waiting, and we are tempted to find a way. You do this, you find a way. God is not able to do this, so we think that he's powerful, but in this time that he's not that powerful, we find a way. In this week, I was thinking, oh gosh, we have to achieve this goal that we have to pay for the new temple. How can I convince these people? Oh, there's a lot of ways. I study a little bit of psychology, and there's a lot of ways. I can impress them and call them to a dinner. These brothers that have a car that they can sell, I was thinking in a lot of ways to help God. Why? Because I was not being able to sleep. I was thinking, how can I help God? And God touched my heart and said, you are not more important than no one. It is in your heart and in everybody's heart. Everybody there is just like you. I touch their heart just like I touch yours. And I will touch their heart to give not only for them, but for other brothers that are not in a good situation economically. So I will sleep, and you, God, will touch their hearts. Because God touches their hearts. We don't need to create ways to help God, because God really knows how to do his work on the right time and to make justice, to solve a problem. But God says, keep praying. Are you praying?
Yeah, that's what God wants. É isso que Deus quer. And E act agindo as estiver you dentro das can. suas possibilidades. É isso que Deus quer. Believe Crê in em God Deus, pé na and tábua, né? act. Você precisa agir. E Because porque every toda time vez that que a we gente try tenta to ajudar help Deus, God, nós we terminamos bring trazendo consequences que nós that não we didn't queríamos. want it. E o primeiro caso aqui, como não estava vindo esse filho da promessa que Deus On the havia first feito, né, desse filho que ia nascer de reading Abraão, of this book, ele mais cedo ele parou um dia I e disse: was Deus, eu acho que eu não entendi. Eu acho que você seeing quer that que o meu servo Abraham Eliezer, was ou talking to Eliezer, God and he was que era o saying gerente that geral de todos os escravos, de todas as he fazendas was dele, de trying tudo que ele to tinha, através dele to que help vai God fazer essa grande nação, to né? using Eliezer as the prophet, Vai ser as the através guide de for the você, people. do seu filho que vai nascer de But você e Sara, God né? Aí helped ele acalmou him um pouco, mas aí and foi a said vez da that Sara. it A was not Sara what his começou a will. perder a He fé. wanted E him é to bom be saber used to que guide the people. mesmo And nós Sarah sendo did the same pessoas de thing. fé, você é de fé? Eu I'm sou a de fé, person mas of de vez em faith, quando but eu sometimes tô I'm like eu Abraham. quero dar uma ajudazinha I want porque to Deus help tá God to demorando find a um way pouco, né? because God is Cadê taking a aquele little bit noivo que longer Deus than me I prometeu, expected. né? Cadê aquela noiva que Deus me prometeu, aquela Because mulher the bride espiritual que Deus me that God prometeu e não tá vindo? Como é que é? promised me, Eu tô I'm fazendo doing tudo everything direitinho, cadê aquele right. emprego? Eu tô me Where's my lascando job? aí, tentando ser correto e cadê o Where's my job? emprego? I'm doing Mas olha, everything right. That's what sometimes we think. Sara And Sarah titubeou na was sua just fé like e this. aí ela inventou She barriga de created aluguel. Gênesis a way é o to livro make dos inícios, né? a Então, barriga de son. aluguel começou em Gênesis também, né? E ela And inventou um negócio de barriga de aluguel. E she make alugou a a surrogacy. Agar, como ela era dona, não She pagou pra created nada. the surrogacy. E Agar teve And um Agar filho, had filho, a son. Ismael significa o quê? Ismael, what does it mean? O que significa Ismael? What does it mean? nome. Ismael. Deus God ouve. listens. Tudo que tem Sma, na Everything verdade that has ouve. Samuel, ma Deus ouviu, in né? Ismael, Deus this ouviu. language Então, means ela teve, God listen. ela gerou esse filho she created Ismael. Mas Deus created disse, the não, son, não é através but it's dele, not não é through him. através dele. E por causa And disso, because of por this, causa dessa because of ajudazinha this que Sara way deu a that Deus, Sarah porque Sarah Deus não é find bastante poderoso found para resolver as promessas because she que thought ele that God faz. was not powerful Esse é o enough problema que até hoje, toda to vez solve que this você vê uma problem. bomba, toda vez que That's você vê why uma every ameaça, time toda you vez listen que to você a vê bomb, foguete you listen sair to dos países- a lot of dos wars países in the árabes contra Arabic Israel, countries. aí você pode dizer, a You bendita can say, Sara, a bendita Sara, bless lá vai a Sarah. mais uma vez. Tá aí a Sara, mais uma bomba dela. Por quê? One more Porque, bomb. De Ismael, In this Deus também way that she abençoou, found, disse, você também vai ser uma grande nação. and bringing Ele se tornou Ismael, o pai dos he árabes. became the E father os of the árabes, você sabe que são os the maiores inimigos de Israel. Graças a Muslims. quem? Thanks to A who? mãe da fé, The mother of faith. quis dar She uma wanted to ajudazinha. help God. Quando você também, quando eu tento And dar uma me, ajudazinha para Deus, nós vamos nos when I atrapalhar. try to find Nós a way, vamos and trazer you too, consequências we que are nós bringing não consequences queríamos. that we didn't want it Bem, on the first em place. seguida, vem a parte no capítulo 17, On the next onde part, Deus on instaura, 17, chapter 17 começa uma from prática Genesis, entre os judeus que continua God até finds hoje, a practice between que the é a Jewish. prática da God talks about the circuncisão. practice that still Circuncisão, exists não é muito comum no Brasil, among the apenas Jewish quando people. existe assim um problema no pênis de uma criança e às vezes é chamado de There is prostatectomia a ou problem that peritoniia. some kids have in their penny, in their Onde é genital feito part, aquela pelezinha, quando a criança and nasce, se for there is a macho, way né, to ele tem o prevent pinto this. dele lá, o When pênis the dele, e kid tem aquela is pelezinha when que the passa kid por is cima born, da glande da or when cabeça do it's pênis, uh, né, little, e, cobre. you need to E tem take várias the funções forehead daquilo ali, inclusive de that proteger durante has a the- gestação, proteger o pênis do garoto. the used to E it's aquela supposed to pelezinha, na verdade, ela vem protect colada. Muitas pessoas não sabem, mas aquela pele é uma when the person quase como se fosse is assim in uma the mistura mother de- belly.
his mother belly. derme, né, da nossa pele normal, It's e on uma the mucosa. E ela dermis. tem umas células especiais. It has invisíveis, elas dermis colam and ali, mucosa. E conforme o menino vai crescendo, ela vai And soltando para que when haja the a man is retração, growing, né, do it pênis e starts to funcione get normal not that quando ele chegar, close né, to the genital part. quando chegar à puberdade, ele vai ter essa capacidade de gerar, de procriar. And if he E- doesn't have mas any Deus problem in this part, he will be able to Abraão, ele disse, eu quero que procreate. você faça a circuncisão, que você corte. And God Primeiro said começar to com você, Abraham você vai cortar o that seu, né? he wanted E his people to do você this vai cortar de todo mundo, circumcision, and he wanted todos seus Abraham to escravos, do todos this seus too, servos, todo mundo. and to tell everyone to do the same. Ismael foi no And meio Ismael também. was one of them. E você vai fazer isso a partir de agora, quando o And menino that's what nascer you're com going 8 to do anos, com 8 dias, when 8 the dias de nascido, baby você vai is fazer a circuncisão. 8 days. Cientistas descobriram que no 8º dia, interessante que Deus disse, On no the 8º 8th dia, day, isso Jesus fez, Jesus foi Jesus circuncidado no 8º dia. were circumcised. E descobriram que no 8º dia é um dia que existe On the pico no eighth day, da imunidade. there Olha is só como Deus immunity decidiu, decretou increase. o dia certo. É o dia menos provável The immunity de increases causar and infecção it's naquela less cirurgia um pouco delicada. probable that he has Aí a você pergunta, inflammation por que Deus or fez um something like negócio this. desse? God already knew this. Então não foi Deus que criou o But menino why com prepúcio, God o did macho com this? prepúcio, e agora ele manda tirar He o prepúcio? did this man with the forehead. Por quê? Why Eu does he quero, ask nessa primeira parte, him to discutir take it away? alguns motivos que eu acho que Deus Here are trouxe some esse sinal que logic até hoje os reasons judeus praticam. why God brought Muitos this. muçulmanos também praticam And here a why circuncisão. God Na Alemanha, did this, alguns anos and atrás, 2 ou 3 anos atrás, there is a lot of ficou Jewish that still do através da this, influência and de Muslims alguns too. e de um caso And de there is a garoto case que inflamou, teve of problemas, tentaram a young- proibir. E foi uma young man that confusão had a problem geral, doing this porque aí você mexeu this com thing, os judeus de toda a and terra, e uma grande percentagem, a maior percentagem And dos, in a dos country, árabes também, it né, dos was muçulmanos. forbidden E por que Deus to do circumcision, and it brought a lot of problem with this. But instalou why aquela God did this prática entre judeus? E between the deixa eu dar Jewish and the primeiro. Jewish people? Eu acho que tudo que Deus faz, ele tem muitos Everything that motivos. God Primeiro vamos falar do motivo Makes físico. has a lot Por of que Deus fez reasons. aquilo fisicamente? Por que Why Deus criou physically Lembre-se que quando Deus criou o mundo não tinha God did bactérias, this? não tinha nocivas, não tinha vírus que There was no trouxesse doenças. bacteria E or não havia virus o mal. or anything like Mas com this o advento do before pecado the e a sin. proliferação But do pecado, with então the veio sin, tudo all of que these tem de bad mal, de ruim, things de câncer, tudo came que nós together. conhecemos de ruim é produto Because they are da product depravação humana of the- por causa do pecado. E Deus the então, sin. entendendo que a história dos judeus And ia ser God uma understanding história that the history of the que os judeus Jewish iam morar 40 anos would no be deserto. something really E no difficult deserto and that você they não would tem água. live in E the onde não tem desert água, você não toma banho. and E with onde não bad tem banho, conditions você não lava of bem o seu pinto. hygiene Entendeu? because Deus entendeu there que is no ali ia water, ser so they can't motivo wash de their muita infecção, de genital muita parts. doença. Aquele This tecido, tissue por dentro that comes da on dobra, the inside, ele é muito sensível it's a very bactérias. sensible to bacteria. Inclusive, a bactéria ali And the pode bacteria causar in até there can câncer cause peniano. cancer, E também and it was found that grande parte a lot do of câncer the do biggest colo part cervical, of the né, câncer cervical cervical nas cancer mulheres é is causado caused por because bactéria, of bacteria que that originou had no origin prepúcio. in the Então, forehead Deus of the man. entendendo que Israel ia So passar por 40 anos no Jesus, deserto, God knew ele that já Israel quis- would be criou in uma all this, receita que ia, things. ia proteger and he created a mais recipe to protect os judeus, Jewish. e ia proteger também mais as judias. E não somente isso, se descobriu que And quando se tira até hoje, it was é um found fato that conhecido pela by the ciência, science quando se faz a that when you do the circuncisão, circumcision, a the probabilidade probability de uma doença that sexualmente you transmitida, have any ser, STD is smaller. né, de você pegar uma doença sexualmente STD transmitida, is smaller. diminui em quase 70%, inclusive HIV. Including, então Deus, por muitos motivos físicos, ele disse, e tudo isso devido a um HIV. tipo de célula que
because there is this type of cell that is very susceptible to diseases. And God knew that Jewish would be really persecuted. Their history is a history of persecution. And when you're running away from someone that is persecuting you, the last thing you think is about hygiene or anything else. You understand that it's difficult, and God understanding this, He already created the circumcision when He called Abraham. I believe that's the physical reason. Now let's talk about spiritual side. All the men really give importance to their penis. So all of you care about your penis. God sees that you have this genital part. Quantas mulheres também gostam do pinto do seu marido? Entendeu? É para gostar. A Bíblia diz que é para gostar, ora. How many of you women like your penis, your husband penis? All of you. That's why God created sex, and God created all these ways to protect this. And you need to teach your sons, men, you need to teach your sons to clean their forehead for their health, to protect their marriage on the future. Because there is no other thing that a man likes more than his genital part. When a ball is coming, when he's playing, the first thing he protects is his penis. God already knew that this part of the body was very special to the man. Because God wanted them to understand that they belong to Him. Because the man goes to the bathroom and he touches it, and he wanted them to remember that they belong to God. It is like a tattoo, something that marks you as someone that belongs to God. And second, He wanted them to understand that their children were sent and that they belong to God. You cannot put your genital part into a woman that is not Christian and have a son that doesn't belong to God. God wants you to take care and be very careful to everything that you do with this. And that's why God created this law. This is something that is sacred for them to be able to reproduce and to make the people of God bigger. One of these days I saw a woman with 3 children, and I was thinking how it's awesome, because this couple raise their children fearing God, and he's going to grow and he's going to be a warrior. That's why our work with kids and teens, because we have faith that they can have saint children. They can make the difference in this culture.
de realmente and with reverterem o quadro, politicians, de terem as casamentos politicians, como Deus as quer, de filhos santos, de fazerem uma diferença, de nós doing termos everything mouros e they are amouras, doing, because they aqui can make the entre difference a nossa by cultura. raising Como their nós children precisamos de políticos e juízes as God que wants them. vão realmente estabelecer justiça e trazer What a is your bênção sign de that Deus you sobre belong essa to nação. God? E o Do you have a segredo sign? é na criação desses filhos de Deus. Do you have Então, ele something fez that isso com os every judeus. time you look at it, you remember that you belong to God? How many of you have some sign that you Qual é o belong seu to God? sinal? Some people use a cross Você tem um sinal? Você tem um lembrete with que toda vez que você without vê aquele lembrete, Jesus você on diz, it "Eu because sou he's do alive? Senhor"? Quantos tem alguma coisa que você A ring quando or olha aquilo ali, something. você There is se lembra, something "Eu that sou do Senhor"? you Algumas can pessoas look têm um and you crucifixo, remember né? that you belong De to God. preferência sem o Jesus pendurado, porque Jesus ressuscitou, a cruz não pode ter ninguém, né? Um brinco de uma cruz. Quantos tem alguma coisa assim? That Você you tem alguma belong. coisa que você Remember olha ali, that você, you belong né? to God. Some Alguns of you carregam have ali alguma a coisa no bolso, quando você sticker mete ali, vai pra pegar o dinheiro e in the pega naquela car. cruzinha ali, você se lembra, "Eu Every time I sou do see Senhor". a sticker on a car, I Tem, pray. alguns têm um adesivo, né? Um adesivo I take no a lot of carro, care você olha o seu carro. with Eu, this pelo menos, eu car. olho os adesivos, eu oro. Quando eu vejo um adesivo da igreja, um Top Kid, What do you adesivo da have igreja, eu that sempre olho says to aquela you? pessoa Do you have e a eu tenho mais shirt cuidado de não bater aquele with carro, né? 100% Jesus? O This que one você tem de here, seated here, has que diz pra this. você? Você tem uma camisa que diz 100% Jesus? Esse aqui tem, olha, Jesus, né? How many of you are with a Ah, T-shirt é só o número do seu time, né? written Você é o Jesus? 7, você é o sétimo discípulo, apóstolo. Are you with tá? a Do time de t-shirt Jesus. with Olha só, of gostei. Quantos the estão com a camisa church? que diz Jesus? How Tem does uns the que são assim people says that mais you reservados, are eles botam só you belong uma to camisa God? da NIB, How né? can people see this? Mas já vale. De qualquer forma, In qual é o sinal? Galatians, Como é que as pessoas God dizem assim, says essa that there is pessoa a é do sign Senhor? Bem, that God wants to Deus see in quer que you. você tenha um sinal. E no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, ele fala Paulo qual says é o that sinal que Deus quer que identifique você. Gálatas, God capítulo 5, verso 6. says through Paulo, Ele diz ali naquela it's not the passagem, de 5 a 8, circumcision diz assim, gente, apóstolo Paulo that escrevendo, is Deus worth it. escrevendo através What God da mão wants do is the apóstolo Paulo, ele diz assim, circumcision gente, não é from circuncisão, your heart, não of é your heart. circuncisão que vale. Não é essa cirurgia And he do says pênis que vale. that O que he Deus wants quer, faith, ele because quer a without faith, circuncisão do it is coração. important, Ele quer que it seu is coração impossible seja de Deus. to please God. E God em wants seguida ele them diz ali, to no verso 6, ele reach diz, God with ele all quer of their fé, hearts, porque sem to fé believe é that impossível agradar a Deus. God, Fé é saber that que Deus Jesus existe, que ele raised recompensa from the aqueles dead, que o buscam de todo and o that coração. you were Fé é made saber son. que Jesus morreu pelo seu pecado, And that's ressuscitou why no he terceiro dia, wrote e que this. você, tendo entregado And the a sua sign vida of this a faith ele, is você the também love foi perdoado dos seus pecados, expressed você foi feito by filho, love. e você vai para o céu. É isso Faith que Deus quer. E ele expressed aqui by escreve, love. então, fé é o que importa. God e o wants sinal that dessa fé the é o love amor, um, expressado becomes the pelo mark amor. of their children. Fé expressado pelo amor. All of Deus quer everybody que o will amor know seja that you a are my marca dos seus disciples filhos. Aliás, é isso que Jesus if you disse if you lá em love. João, capítulo 13, I want versos 34 everyone e 35, to see ele that. diz, "Nisso todos That's what saberão que God sois meus says. discípulos, se There amarem was some uns people aos that outros." came here. Deus quer que esse amor They were from another permeie o church, coração, que seja notório, que todo mundo and veja. they Outro asked, dia veio alguém de are fora the pra people cá from e this perguntaram city no like final, this, perguntaram à minha esposa, lovely "Me diz uma coisa, and é o amazonense que é desse receptive? jeito assim amável e caloroso, ou é essa igreja que é especial?" Eu espero But que os dois, I eu hope espero that que, this sim, o amazonense já é love, um pouco this caloroso, né? this receptivity No final das contas, nós comes vivemos num lugar from muito God, quente, né? comes from the faith. Mas eu espero que esse calor venha You make daquele people amor de to Deus feel no seu loved. coração, aquele amor que recepcionou pessoas, And the sign that né, God na wants semana from passada, you visitante, is você that you agregou o seu love grupo, você fez as pessoas one to se another. sentirem queridas e amadas. Love this o sinal que hard Deus quer woman da sua that you fé é live que with, this hard man that you você live ame. with, this Ame, hard e children, olha só, this hard mother, uns aos outros. all of amar these essa mulher brothers, difícil com quem você the mora. brother from É your amar small esse group, marido difícil que você mora. É amar aquele filho difícil. É amar aquela mãe difícil. É amar esses irmãos. É amar aqueles irmãos do seu grupo. Amar o seu pastor difícil. Eu estou falando dos outros pastores, claro.
eu vou abrir parênteses. For those of you who likes to study the Bible, no livro de Gálatas, capítulo 4, in Galatians versos 21 chapter 4, Paul o apóstolo Paulo, ele takes pega esse this argumento argument, do filho uses de this Agar argument e do of filho Agar Isaac, que é o filho de and Sara, Sarah, o their filho da children, escrava e o filho the son of livre, Agar and the son o of filho the free, que the one that nasceu sob escravidão was e born o in filho que nasceu slavery da and promessa. the one that E was ele born argumenta, in então, freedom. com os judeus In this passage, naquela carta, naquela there is a passagem, passage diz, that gente, olha só, até o exemplo que Deus nos dá. God O says that exemplo. Agar, ela Agar era escrava e o filho was dela então a nasceu, slave. na verdade, na And escravidão. Ele Ismael é como was o born judeu in slavery. debaixo da lei. It's like the Jewish Escravo born da in the lei. law. Ele He's está todo always tempo carregando holding o this- peso da lei, de tentar fazer o que é certo, senão ele apanha. This slavery in him, that is Mas the law. aí a salvação vem But there's pelo the filho son da of the promessa. promise. E ele usa esse evento, ele diz, e Deus quando teve aquela confusão entre When there was this confusion o filho between de Agar, the son e o filho of Agar and the son da of Sara, Sarah, né? Quando Isaac foi that was desmamado, when aí fizeram a festinha, and e lá na festinha they made a party, made a party. And Ismael estava was zombando do making pequeno, jokes about it. né? Aí a And Sarah was ficou super uma onça, né? upset Ficou uma about onça. it. E aí, por quê? Porque Because he ele was tava making sendo bullying bully, with him. né? Bullying Genesis começou também em Gênesis, shows não the foi first agora, não, case já tinha of bullying. desde Gênesis. Gênesis é o início de tudo. The do beginning pecado, of dos the bullies, sin tá? of bullying, dos problemas. E of lá o all the bullyingzinho, problems. aí a Sarah, olha só, a Sarah armou aquela Sarah questão todinha. Foi invenção dela, a created barriga all dela of this deu, problem. né? Aí quando But deu when a the confusão, confusion became, para quem sobrou? she goes to Ela vai lá Abraham com and Abraão says, e diz assim, take this "Tira woman essa out mulher of here. fora!" But now he Poxa, agora has ele a tá com son, filho. and Abraham was Aí Abraão ficou meio, né, was consternado, ele confused, foi, orou a Deus, but Deus he disse, says, mande ela embora. but God says to him, Siga o que a sua send mulher her falou, away. a Sara falou, mande embora, porque ele because não é a he is not the descendência one that pelo qual eu vou I fazer want uma to grande nação para você. through, I want Ele to não vai make ser a a big descendência nation da onde vem, to you. a nação da onde vem. He's not O Senhor Jesus, o the Messias. one that I'm Então, going to mande use ela to embora. bring the Aí Messiah. Paulo usa isso nessa passagem de Gálatas capítulo 4, In versos Galatians 21 a chapter 31, 4, onde ele diz assim, tá vendo? verses 21 O que to Deus está dizendo assim, 26, mande it essa says, questão da lei embora. A lei foi embora quando Jesus this- veio. Jesus é o filho da promessa. A lei tem que that ir embora. the Não law fique ali ainda is not insistindo em valid manter anymore. a lei, porque a grande For briga Christ is the end of the law, Novo Testamento for é que righteousness a igreja to começou só com o everyone that judeu, believes. né? Eu tinha um amigo aqui em Roman Manaus, 10:4. muitos anos There was a evangelizei, ele era professor professor da that faculdade, I e eu, de preached vez em the quando, gospel to dava him, uns trecos na and vida sometimes dele, he ele called me to ligava, me, aí eu ia conversar com ele, apresentava de novo o and evangelho, I was apresentava de always novo o evangelho, mas sempre talking ele dizia about assim, mas God Davi, to eu him, não posso aceitar Jesus, eu não and he was posso. always saying, Eu, mas por I que você não cannot pode, accept cara? God. Eu não posso porque eu sou judeu. And Eu, tu é idiota, he was always tu é saying, idiota. I'm A Jewish, igreja I só é cannot de judeu. A accept igreja God. começou com judeu. Como você And não pode? I A always igreja said é him, dos judeus. Eu é que "What? sou o Are you incluso. idiot? Você que é o normal, You are você que é o Jewish. natural. You Você are já é a um membro perfect member. perfeito. Só falta você acreditar que Jesus é o Messias. Every Jewish should be Christian. Ele, que eu saiba, nunca tomou a decisão. And hoje, for what I ele know, foi he morar never fora. accepted Mas Christ, but right now he's living no Novo Testamento in tinha esse mesmo another problema. country. Porque In this os Bible, primeiros crentes in the eram Bible, todos it always judeus. happened. E eles achavam que quando a pessoa But aceitasse the Cristo, tinha que Jewish ser batizado, tinha que that fazer com Deus e tinha que accepted fazer Christ, circuncisão. they always thought that they Tô were só brincando supposed com Deus, to você sabe, né? be baptized Sério? Esse and livro é tão make antigo assim? circumcision and be circumcised. Não, eles And achavam que a they pessoa tinha que ser thought batizado conforme Jesus tinha mandado, os discípulos They tinham need mandado, mas tinha que fazer a to be circuncisão. baptized and Inclusive, alguns to do the apóstolos ficaram circumcision. em cima do muro. Mesmo Deus tendo revelado para Pedro, ele ficou em cima do And muro Peter porque ele was sabia a que isso little era bit um negócio muito confused, forte entre os judeus. but Paulo Aí Paulo, ele luta contra isso, came aliás, é por isso que and ele told morreu.
about de it toda a and confusão que levou talked about ele it. ao tribunal do César foi justamente isso aí, And essa he questão que ele brought disse, this question, você não precisa fazer circuncisão para ser salvo. A lei passou, this argument mande that God a gave to escrava him, embora com o filho that dela. Agora Jesus Jesus came, veio em you Romanos don't need the capítulo 4, circumcision, capítulo send 10, this verso 4 slave diz, away, Jesus é o because fim Jesus da is lei. the end Jesus of the é o law. filho da He is the promessa. son Mande a of the escrava promise. embora com o filho dela. We are Nós não not estamos mais debaixo under da the lei. law anymore. Nem Israel precisa The estar mais debaixo da law lei. is Acabou over. a lei. A lei foi It was tutor in a por period of período. time, Agora but veio a we are promessa. not Não under precisamos this anymore. We don't mais need the law anymore. da lei. You can study Aí você this. pode estudar isso. You Você that que like the gosta da Bible, Bíblia, e como nós estamos estudando we are essa studying this de part of é um Genesis, estudo bem legal and que it's você a faz good em study Gálatas capítulo 4, that versos you do 21 in a 31. Vamos Galatians continuar. chapter 4. Em seguida But let's continue. a circuncisão. When Então nós temos God aquela talks visita, about the circumcision, a visita dos we see in the três Bible anjos. that Na verdade, deles they era o have próprio the Jesus. É uma teofania, visit uma of the epifania. three Jesus angels. vindo It's pré-encarnação epiphany antes, né, num corpo of espiritual, Jesus. um corpo angelical. One of them was Jesus. Como aquele que apareceu também lá As na fornalha. it Apareceu already lá pra happened in Josué, other stories of the aparece Bible. aqui para Abraão. It's E interesting that interessante in this naquela conversa, talk, depois dele in this conversation, falar de novo after e repreendeu talking a little Sara, bit, porque Sara tinha and rido, né, quando ele disse he que ela ia ter um filho, e said to Sara Sarah riu. that- E aí said ele disse, that porque ela what riu? Sarah Ele, did ela was disse, "Eu não wrong", ri." Ele riu sim. laughing. Como é que você acha que Deus não está sabendo o que está acontecendo nessa vida? É doido, é porque ela não And sabia que era Deus. she did this, Deus that she sabe didn't, tudo, because she Deus didn't sabe knew tudo. that it was God. E finalmente quando God foram knows embora, everything. quando foram embora, é interessante que Deus nos revela o seu pensamento. Ele diz, será que eu devo An important esconder thing isso de Abraão? Porque is tem coisas que that Deus esconde da gente porque Ele there não are quer que some você things that se God estresse, doesn't que want você you to know sofra por because isso. Tem coisas He que doesn't Deus want não you to traz ao seu get conhecimento. stressed. Agora, tem filhos de Deus que eles acham que é a obrigação deles falarem tudo que sabem And para estressar there a are vida de some todo people mundo. that Chama-se think that they fuxiqueiro. really need to talk everything Mas Deus não, Deus they às know vezes ele pega e deixa because passar uma coisa, porque não it is é, important, but você they não vai are fazer diferença. gossip. Então, But it is por gossip. que ele It vai is te wrong. incomodar com isso? Ele resolve. Because Mas nesse caso, God ele diz doesn't need assim, to tell everything eu because vou He revelar solves. para Abraão. Por quê? Porque Ló, o sobrinho dele, que ele amava muito, tá lá. And God says that Eu vou He will revelar pra ele reveal que eu that vou I will destruir destroy Aí tem Sodoma aquela and argumentação. Gomorrah. Eu gosto dessa argumentação onde There Abraão this começa, argue mas Deus, se tiver that Abraham 100 asks if there is você 100 destruir a cidade? Aí Deus diz, não, se tiver just 100 justos, are you going eu to não vou destroy destruir a cidade. Mas the Abraão já city? sabia que And 100 Abraham não did tinha it already knew that there Só was pelos comentários que ele tinha ouvido, no, ele já sabia not 100 não tinha não, mas ele começou 100 alto para poder just. negociar, né? Aí ele diz assim, 50, né? Aí and 50 40, and 30. 30. He was É uma das bargaining. pechinchas mais longas da bargaining história. with E ele God. vem, e Deus, e sabe o que é And legal? Que Deus what's deixa nice ele is that pechinchar. God let Não é him legal? to bargain. Porque tem algumas vezes na Bíblia que Deus diz, Because there are some times in the Bible that acabou, God says, papo It's encerrado. Mas End of nessa, discussion. ele discute, sabe por quê? Porque but you know Abraão é why amigo de Deus. this happens? Because God Essa é a was diferença. a friend Essa é a of vantagem de ser Abraham. uma pessoa de Abraham fé. was a friend of E God. poder That's the ter esse difference título, essa That's honra, the esse privilégio de difference, ser amigo de Deus, como nós vamos falar no final, of this como ele se tornou relationship um when amigo you de are a Deus. friend of E ele God. deixou ele discutir e chegou até 10. E Deus He disse assim, olha, se ended tiver talking 10 10, justos, saying eu não 10, destruo and Sodoma. God said that it's okay if there is 10, I will not 10. destroy Sodom and Gomorrah. Bem, Why Por que Sodom and Sodoma Gomorrah? por que Deus permitiu isso? Porque ele vai It's aparecer going de novo to no final da Bíblia. Be showed Essas again coisas que aparecem on em the Gênesis, elas end of aparecem the de novo. Bible. No The final da Bíblia, paradise o that was paraíso que lost, se perdeu aparece de novo it's no showed again encerramento. on the end A of the Bíblia, ela é Bible. muito The completa, Bible né? is O que começa em complete. Gênesis termina What em begins Apocalipse. in Genesis E ends in então Revelation. nessa questão de This Sodoma e Gomorra, veja só. Point of Sodom and Gomorrah. Isso é importante It is porque important that Jesus, quando ele because estava falando do when momento Jesus que ele ia was voltar talking para destruir o that mundo, he was going to destruir o come pecado, back destruir to Satanás, destroy the destruir sin, tudo to isso, destroy everything that is bad mal in que this tem no world. mundo. Ele marcou He dois grandes marked sinais. two No signs. livro de Lucas, capítulo 17, Luke, Lucas capítulo 17, versos 26 a 17. 29, Deus disse os dois grandes sinais seriam
como God nos says dias de Noé. when it was O going to mundo be, estaria how it was como going nos to dias de be Noé, comendo, on negociando, the comprando, vendendo. Mas quando você lê how lá how como é was que era the os time dias de of Noé, Noah? no livro de Why Gênesis, God por destroyed que the Deus world? destruiu o mundo? É porque Because os the men homens pegavam quantas mulheres were quisessem. making sex Sexo pra todo like lado, não crazy. tinha There was mais no regulamentação law, nisso, there não was tinha no mais shame. vergonha. They were Era just uma doing this sacanagem só. wrong O things, mundo prostitution, todo era só and um mundo imoral. like it was E é an isso que immoral nós world. chegamos hoje. É por isso que é importante você That's saber why it disso. is Hoje, important quase for you to nenhum know. país, exceto alguns países muçulmanos, Almost no tem lei country contra adultério, except some tem lei contra Muslim countries promiscuidade, there is tem lei, e a por law isso você vê against homem que faz adultery. filho pra cá, deixa pra lá, pega essa, And pega that's why there aquela, are deixa a some filha por toda men parte, that e cria todo esse have rebuque que nós children temos. Aquilo and que abandon antigamente their era woman, impróprio para their 18, hoje, woman and lá na telinha tem 12 anos, do it 14 again anos. and again and again. Hoje o This nosso world mundo that we virou live mundo today is imoral. an immoral Tudo, world. tudo. Você vai comprar You are going leite, to tem buy que a ter uma milk, mulher pelada and pelo it meio. has to Tudo, have tudo some é sexo. naked woman. Aonde você pega, você When pega you um jornal, take você pega uma a revista, magazine qualquer programa de televisão, qualquer propaganda, anything o mundo like this, virou, tá it is igual just like, ou pior do que or os even dias de worse, Noé. E Deus disse, esse é o sinal da Noah vida dele. time. É um sinal que a época está sendo. In the same Segundo, passage, nessa mesma it passagem, says diz, that como nos it dias was de going to Ló. be as in the day of law, in Assim the vai days of law. ser. Sim, o pessoal vai estar comprando, comendo, They casando, are etc, etc. Mas eating, qual era um sintoma de Ló? marrying, É que o but the homossexualismo tinha homosexualism tomado conta was de Sodoma e Gomorra. taken Tinha tomado everything conta. E in era this time. It um was an aggressive homossexualismo agressivo. homosexualism. They were Eles eram aggressive. agressivos. And we Nós are seeing estamos this in vendo the isso no whole mundo world. inteiro. What is O que happening está today is acontecendo not não é normal. normal, gente. Hoje se calcula que It's calculated that 25% 25% dos of the homens men de Manaus in são Manaus- homossexuais. Gente, in isso não é Manaus normal. Até para o are ateu, isso não é homosexual. normal. It's not Porque normal. o ateu geralmente Even ele for acredita na the evolução. A evolução atheists, diz for que the é evolutionists, a propagação da espécie, they believe que é in o the elemento procreation. They que believe faz as that mutações that's e faz a something sobrevivência that das makes the pessoas. people O to homossexualismo ele still vai live in, tirar a espécie, and vai acabar everything com a is espécie. based on this Então, até pela procreation, teoria, onde não but existe Deus, tá it errado. makes no sense, Ela vai because it's going terminar to na end on destruição this- da humanidade. E pelo cristianismo, pior on the ainda, end of porque the a Bíblia humanity. diz que isso aí não é o plano de And Deus. Bible Ele says fez the o same sexo para ser entre um homem e uma mulher. that God Mas hoje, doesn't like it. hoje nessa agressividade, And- hoje você pode ser preso por falar But today, mal. Você pode, you're se going você to be fizer arrested if you comentário, say eles something podem about te it. fechar. É, isso é no It mundo is happening inteiro está acontecendo. all around the É uma world. briga por esse direito, às vezes, de falar And o que the Bible says a that Bíblia diz. Vai chegar um there momento is que a eles podem moment proibir até a Bíblia, porque a Bíblia fala that contra someday they isso, can contra a forbid the Bible, imoralidade because e the Bible heterossexual e says about it, homossexual. says against it. Mas sabe, against algumas the igrejas têm escolhido homosexualism. isso para ser And there are some motivo de churches luta e that de take guerra this deles. as Mas their eu reason decidi, to uns fight. 2 anos atrás, But when I quando eu got entendi, gente, that it vai is ser going to be daqui like pra this, pior. it is Não going to be vai like this melhorar. Bote to isso na cabeça, worst. não It's vai going to get melhorar, vai worse. piorar. Take Agarre your o seu son menino, and ensine, bota ele take nos care of adolescentes, him. bota ele no jovem, bota ele no Bring him kids, to church. ajuda, você tem que Man, acompanhar, homem. you need Você, o to maior take problema, care of inclusive your ontem eu son. estava falando, eu Yesterday estava falando para or os jovens, aliás, Friday, sexta-feira, I e olha, was tem talking muita to the young mentira, people muita because mentira. there Você is a não lot acredita, of mentira lies que that está are sendo being propagada pela mídia e até nos livros de teached by educação. the Estão ensinando o media. homossexualismo nas nossas crianças, They nas are nossas taking crianças, the na young alfabetização, kids gente. in school Mas sabe por and they quê? are teaching this. O que me preocupa com isso, sim, What você really pai, mãe, você tem makes que ter um me cuidado. worried E o maior fator, 90%, is that olha só, eu estava lendo essa estatística mundial, in 90% the dos homens que mundial statistic, entram para esse lado, é porque o 90% pai estava of these ausente, men that become criado só com mãe. homosexual Então, papai, is isso é because motivo they de were você esquecer aquela outra abandoned mulher que by você their está father. fantasiando lá And that's naquela why you need empresa. to forget E agora mesmo você vai this largar ela woman hoje à noite, você vai sacrificar that you are ela looking no in your altar do job. seu filho, entendeu? You need O seu to filho é look que vai at valer your a pena, e son não mais because he's the one that really orgasmo. matters. Você vai acabar com isso, você You vai take tirar, her você vai away tirar ela da of sua your cabeça. Isso vai mind, destruir a it sua will vida, vai destroy destruir you, o seu it filho. will E você destroy talvez your vá pro son. céu, mas ele não. Maybe you Você will go to entendeu? heaven, but maybe your Porque son esse will caminho not. é um caminho muito largo. Another Outra thing, coisa, por exemplo, for example, eu também, nessa pesquisa, eu fiz uma I pesquisa, pesquisei muito para essa researched conversa que eu tive com os jovens. about another thing,
Eu and I descobri que discovered sim, that entre os psicólogos e cientistas, there was primeiro, não existe no case, caso no de prova científica de que existe alguma genética, que homossexualismo é research genético. that Não shows é. that homosexualism is criação. something that you are born with, that is genetical. Agora, It's not as genetic. pessoas não ensinam isso. Inclusive, se um psicólogo brasileiro, pela Associação de There Psicologia, is se um homossexual chegar the e disser assim, Association of olha, eu não quero Psychology ser, eu in não gosto Brazil disso, eu não forbid quero ser isso aí, eu the quero que você me ajude. Eles são proibidos de ajudar a sair do homossexualismo. psychologs to help the homosexual Mas o fato é, to deixa eu dizer os fatos. abandon Deixa eu the dizer o que você homosexualism. precisa. É porque a gente tem que Even pesquisar, if senão a gente they não descobre ask nunca isso. for it, they Em ask 90% help tem muitos to casos onde become os a man homens again. saíram do homossexualismo And there is e a se lot of tornaram cases of heterossexuais. men that became E 90% gay deles, and adivinham o que got aconteceu? back to Conversão numa igreja evangélica. heterosexualism. And most of the cases Jesus tem are poder sim de people transformar e that colocar você came na to linha church, reta. people that accepted Christ. Gente, But mas o que me something that preocupa, really eu já decidi worries que minha me, luta não vai ser contra I'm not going essa to onda que fight tá tomando o against mundo. this thing Sim, that eu vou is lutar pela preservação taking dos all the nossos world. teens, das nossas crianças, dos nossos jovens. What I'm going Isso to é uma fight guerra. Você não imagina against, como é a guerra. É uma what I'm guerra going que to tem que take ser, as a às war, vezes, travada this war sem that ninguém saber. is happening without no one. Mas to eu notice. entendi que tudo isso é This apenas is just sinal de que a Jesus está sign para that chegar. God is coming. E que a nossa ênfase como igreja é ganhar We need o to maior número de pessoas possível. Save Nós estamos the na most liminar, nós estamos a qualquer number of segundo lives da vinda de Jesus. that E we nós can. precisamos então We concentrar need nossos to esforços em put ganhar all mais of our pessoas para Cristo, mais pessoas work, para Cristo, all of mais our pessoas para Cristo. strength, Porque quando all of our Jesus help, voltar, because when acabou Jesus a salvação. Acabou. gets here, Acabou a salvação. it's the Pelo end menos of pros all the gentios. opportunities to save. Então, que você So leve take isso this in consideração consideration nas suas in your decisões, decisions, in nas your suas prayers, orações, in your nos praise. seus ministérios. Nós temos We have grande a lot of trabalho ministries, a we have fazer a lot of antes work da to vinda do do before Senhor. God Bem, comes, before Jesus. Sara Sarah morreu. died, and when Sarah died, E quando we Sara have morre, another principle nós that temos outro princípio is que showed aparece na vida de in Abraão e Abraham's aparece life, and it is duas showed vezes. twice. Quando Abraão tinha se Abraham tornado was um homem a muito very poderoso powerful e as man. pessoas temiam He was porque feared eles by sabiam que era um people homem de Deus e que esse Deus de Abraão era poderoso e ele because tinha derrotado 4 grandes for exércitos só com ele e 300 people were servos. failed E because eles of tinham medo him, de Abraão, because- então eles respeitavam muito Abraão. and there Mas- was a lot of people that feared him. Quando Sara morreu, And when Sarah ele died, quis he wanted to achar find lugar para fazer some cemitério para place to enterrá-la bury e her. depois um dia ele ser enterrado ali do lado dela And e o Isaac and all of his depois, family, he e os wanted a outros cemetery descendentes. to Ele queria all um of his cemitério family. para a família. E ele foi And então he com os went to the hititas e ele disse, people "Olha, and eu asked gostaria de comprar esse for pedaço a de terra place aqui, tinha uma caverna that que era was próprio para enterro e tinha good for árvores him bonitas e to use as a frondosas cemetery. ele disse, eu gostaria And de he said comprar that aqui he para wanted enterrar that place to minha amada aí. bury. Eles disseram, comprar, And é they seu, were- é seu. and they Você é answered, honrado, pegue, You can faça use aí, this, enterre a bury sua your woman, esposa." it's Mas ele yours. disse, não, And eu he só said, aceito no, se for I comprar. will Me diga only o accept preço, this eu if it's compro, buy it. porque eu não quero que ninguém I don't want diga que anyone eu saying that I was enriqueci enriched Abraão. Na verdade, ele cita by isso antes. them. Quando aqueles 4 reis, aqueles 5 reis quiseram pagar para ele todo o They wanted, despojo there was da a war, vitória que ele and teve, ele all não of the aceitou, people, porque and ele disse, they "Eu não wanted quero to que pay them ninguém diga all they eu got in enriqueci this war, Abraão. but he didn't accept meu it negócio é because com he Deus. didn't depend Eu não dependo de homens. in man. E eu queria He abrir depends isso aí in porque muitas God. pessoas às He vezes depends of perguntam God. assim, por que a igreja não se mete em A lot política? of A maioria das igrejas evangélicas Christian se metem em política. churches, né? E às they vezes tem get até involved campanha, in se tem, politics, se and they favorece, say se fala, "Ó, você precisa votar they, no fulano, that cicrano." their E- members need mas to olha, o vote fato in é que someone, muitas igrejas, and most of eles these fazem churches isso porque do eles this esperam because colher. they want Eles to semeiam na eleição get pra results colher by doing resultados, this. ganhar um They want terreno, ganhar to dinheiro, ganhar win bens money móveis and e facilitar a a lot vida of deles. other privileges. Mas Deus não quer, Deus quer But que a God igreja wants seja sustentada His por church Ele to e o be seu povo. Deus não quer que a igreja fique taken de care rabo by preso Him. com ninguém. He wants Him Deus to não quer give que você money fique to de His rabo people preso
and to com his alguém. church. Por isso que aqui nós ensinamos que a gente precisa orar. That's why you E need principalmente to aqueles que pray governam bem. for Nós temos um those irmão aqui who que foi eleito are politics vereador, né? Vereador. and E a gente who ora, are eu oro quase todo dia por on the ele, government. que realmente ele And there is seja a um homem justo brother ali, in como Deus tem this levantado church alguns that is in the governo, government, que Deus and dê we a need to ele pray for a him. direção. Mas olha, aqui nós But não we are nós not não involved somos, in porque nós não vamos ficar de politics rabo preso because we don't want to com be dependent ninguém. on anyone, and E God Deus não doesn't quer want isso pra sua it vida to também, be tá? A igreja tem que happening to depender de you Deus e Deus as somente. well. Porque quando Because alguém when favorece, someone quando um favors- governo, um estado, um político favorece uma igreja, When pode contar que depois vem some cobrança. politic Vem favors cobrança. a Por isso, church, na última eleição, nós there vimos is going to igrejas be que apoiaram some pessoas things that que the church eram will need não eram nem cristãs, do eram after. anticristianismo. Mas apoiaram, sabe por quê? and there Porque was estavam de some rabo preso. laws that was Tinham sido favorecidos. E Deus não precisa supported disso. by some Nosso churches, Deus é tão grande, and nós they não were precisamos against disso. Christ. Nós não precisamos But entrar pela they accepted desonestidade, because nós não they precisamos were entrar owning some coligações favors to com politics. partidos We don't need to be governamentais dependent do nosso on tempo. politics A igreja because é the do God, Senhor, because the a church igreja depends é do Senhor e Ele só God. precisa de And você e mais ninguém. it only needs of A you igreja dele vai that is his sobreviver church, and muito it depends bem. on anyone else. He buries his woman, Ele enterra sua he's esposa, getting older, ele está ficando velho. E nós and we começamos a are chegar getting perto closer do to final the da end of vida his de life, Abraão. and he Ele teve takes mais um one grande more cuidado. Uma esposa para o seu filho Isaac. one more Outro dia eu falei para os jovens, attitude. digo, uma das dicas One que eu tip that I recomendo recommend pra todo to jovem que every quer young casar, man, e a maioria quer, every young woman of this Ah, church é is that que você you fale com a sua mãe, talk com to seu your pai, e mother diga assim, and to pergunte your assim, father que tipo de and pessoa ask você acha que seria um bom them, marido para mim? what type of Porque a sua man, mãe what sabe type of como você é, woman se that você é I preguiçoso, se need. você é desorganizado, né? Your mother and your father A knows sua mãe if you e are seu pai conhecem disorganized, você melhor do que ninguém. if you E eles vão are dizer, olha, responsible não, or não, not. They're going to você say tem if que you casar need com uma pessoa someone like assim, that, assim, like assado, that. entendeu? É um bom conselheiro. Né? Às vezes a gente não liga para isso. Sometimes eu sei que alguns vêm conversar com some os of you come pastores, to mas talk geralmente to já the vem pastors, decidido, né? and Já but vem I know that decidido, most só- of you só are already informar. decided and you just come to Mas olha, inform us. Abraão teve um cuidado. E quando ele mandou Abraham escolher take care with this. uma esposa pro seu He's filho very Isaac, careful because olha, this a is a esposa very é muito important importante. thing. O The marido que person você that casa, a esposa you que você casa, get vai married fazer with toda a diferença na sua is vida. going to make a lot Alguns de of vocês difference sabem. in your life. Você tinha Some of grandes you know planos that e você até because hoje you had tá God correndo in your e não heart, saiu do lugar. and right Parece now que você that tá you're correndo em married, cima, it looks like de gelo, you're em cima swimming de on the de uma oil, mancha de óleo, porque você não because sai do you're lugar. not moving. E por quê? Porque Why você you se did agregou, this você to you? agregou a Because sua you vida. did this, you a uma got pessoa married with someone that foi was uma not helping âncora you. na sua vida. Então, nessa mensagem In de this Abraão, nós message entendemos of três coisas Abraham, muito we can importantes quando ele escolheu understand three uma esposa principles pro seu filho. Primeiro, ela tinha que of the ser marriage. da mesma It has to família. be E Deus é muito claro of the em same 1 Coríntios family capítulo 7, ele as diz, é him. proibido você casar fora da fé. God doesn't want Deus you não to quer get que você case married fora with da fé. someone Você that tem is que ter not uma outra pessoa de fé. Tem que ter uma outra pessoa cujo unfaithful, Espírito Santo that é doesn't quem, believe in God, quem that guia a sua vida, quem doesn't dita na obey sua vida. God. Você não pode ter He doesn't uma want pessoa you que to tem have outro someone that Senhor have como seu Senhor, another God. outro diretor da It sua has to be vida. someone Não that precisa ser uma pessoa have da mesma faith. fé. Isso não significa, não Don't esqueça forget que that Judas fazia parte da igreja. Judas was a Então, só part of porque ele the se diz crente, church. só porque ela se diz crente, Just because he não was in the church, it significa doesn't mean que ele é that he crente. was church. Não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus. Aquele que faz, você entendeu? Aqui sim diz, There are those fé, who mas aí tem que ter say a that obra. they have faith, é, but é aquele it's que those faz a who vontade do de what Deus. God Então, wants. primeiro, tinha que ser uma Second, pessoa assim. It Segundo, had to tinha be que ser uma someone that pessoa was generosa. generous. Uma das coisas que eu vou estar falando no próximo encontro de Some- casais é one of the sobre things that I'm going generosidade. to talk Eu tô about pesquisando, né, para in nossos the encontros de casais, para ter algumas novidades e Couple você já viu service aquele is casal that que quando is about estavam generosity. namorando, eram apaixonados. because 30 there are anos some depois, eles cases são of people that apaixonados. they get Já married viu uma and pessoa 30 assim? years
Muito pouco. later Isso they é uma raridade. are Isso é uma still aberração. Isso é bizarro. in Isso não é love normal. with É apenas one another. 7% dos And casais it's são assim. only Né? 7% Não são of assim. the Isso couples não é, that are isso like não é this. normal. Tá? It's not normal. Graças a Deus, que eu já estava me sentindo culpado por Do you agree with me? Oh, thank God. I was already feeling Apenas de guilt. 7 a 12% But there are some consegue couples continuar, that cara. are Aqui like deve ter this. uns 3 gatos pingados que ainda continuam desse jeito. Né? Because when you get Depois que a married, gente it casa, parece que seems aquilo vai like embora. it goes away. Geralmente um ano Usually acaba aquela, 1 year. aquele surto de dopamina. After the marriage. But there are some Mas 5 existem things 5 coisas that I que always eu luto fight. sempre, né? I'm obviamente, obviously não sou not daquele this primeiro tipo, type. né? God Deus não didn't deixou let eu ser desse me primeiro to tipo, be porque this Deus like sabia this. que as pessoas que eu ia pastorear, a maioria não seriam Because também. if I were like Como é que this, eu ia how ajudar? was Eu how I was não going entendo. to Uma vez a minha help mulher foi, those of you who are not minha like esposa foi this? perguntar de uma amiga assim, disse, mas você é uma pessoa bem mais velha. I was talking to disse someone assim, that mas eu was preciso de older than orientação. me, Como é and que I você was faz quando você sente isso? Aí a pessoa, asking him, nunca senti isso. how can I still in love? Deus não, eu já senti And tudo. Eu I sinto asked que os him, homens and passam. he answered, E Deus, I never então, felt like é uma this. coisa que você trabalha em And tem there are 5 fatores, não perca. Não five perca things nem that o will seu help you with casamento, this, nem but a próxima palestra, que num dos dois eu vou dar isso aí. Eu não vou dizer em qual. you have to Tem que assistir todos see os every capítulos da chapter novela. of the preach for the Mas couples. o primeiro fator é But generosidade. O homem que é there generoso is- com seu tempo, sua atenção. You need to look for a man that com seu is carinho. A mulher generous que é with generosa his com seu time. tempo, He seu- gives his seu- time, seu he dinheiro, gives sua his money, força, his tudo love. As pessoas And generosas, a woman isso aí that é gives o his love, ingrediente, o elemento número time. para se manter aquela dopamina. É This is something aquela, that will aquela paixão. keep Sim. E voltando you então in love. aqui para nossa But let's go escolha, back to the escolha de uma mulher. preach. Aqui no final foi quem? Quem foi On que the Isaac end, casou? Isaac married Isaac with casou who? com Rebeca. Rebeca foi Rebecca. escolhida. E primeiro, And ela she era was of da his família. family. Segundo, She was a ela era uma generous pessoa woman. generosa. Era uma pessoa generosa. And third, E terceira coisa. he chose ele escolheu someone that uma follows pessoa que seguisse his com o husband, marido, her husband. né? Seguisse com o marido. Because Porque assim, you as woman, mulheres, you elas have têm uma opção. an Você tem uma option. opção. God Deus não doesn't obriga nenhuma mulher obligate a you casar. to marry. Deus permite que você seja solteira, dona do It's seu not nariz, mandatory. e você não dê contas a ninguém. Né? You can leve work, you essa can empresa, leve pra live frente. just for you. Agora, se você But casar if e you você é mulher cristã, get married aí and você you're a se Christian complicou. woman, it becomes a little bit more complicated. Oh, Ou não they me didn't falaram isso no talk aconselhamento. say it to me. Então, when I pra was quem não thinking about casou, ainda marrying. pode, né? Mas veja Marriage. só, se você casar, Deus diz que então no casamento, And aí God says that a when you coisa é get outra. married, there's Os dois vão se tornar a whole different complementares, thing. né? Mas when they get married, the homem é man cabeça is the da head família. of the family. a mulher vai dar And o apoio. A the woman is mulher going to vai ser support him. aquele apoio. A mulher, God Deus deu uma cabeça gave para ela a poder woman ver melhor do que o homem, a para poder dar um head that pitaco. É tipo o presidente. O presidente tem que ter is pessoas really dando better. pitaco em tudo, vendo, And observando, she vendo can como é que see vão as a lot coisas. of things that the O man presidente cannot see. ele não toma decisões só. E o homem não pode tomar God decisões gave só. Deus deu someone uma that pessoa que sees vê tudo. everything. Olha, quando a sua mulher disser para você, olha, eu When não sei your o que, woman says mas to tem you, alguma "Oh, coisa, I see eu acho something que that não is vai not dar going to certo." work," Olha, se and você é homem if you de are a Deus, man of você God, precisa you ouvir essa need to mulher, listen to this porque woman, não vai dar certo. because Deus dá pra mulher God o sexto gave the sentido, né? woman a Deus sixth dá. E existem sixth motivos por isso, né? Mas nós não vamos explicar sense. isso, né? Sense. So Cientificamente, emocionalmente, she is able to psicologicamente, see existe things that you are not uma seeing. base So para isso. listen to her. Então Deus, mas se você vai seguir tem que ser assim. Let Então me olha talk só, to the deixa eu young falar para os people. jovens. Se a If sua, you are sua namorada, engaged, você já está noivo, aí ela disser, você dá um and pitaco she says na something cerimônia do about casamento. the Você diz, mas eu queria, marriage. seria bom a gente fazer. And you Olha, say, quem "Oh, manda I don't aqui think it's a nesse good casamento, idea," cerimônia and she sou eu. Desde pequena answers, que eu tenho eu e a "Oh, mamãe this nós is vamos my mandar. marriage. Ó, I porra, dreamed about porra, it essa all my mulher vai ser life. a tua So desgraça, entendeu? stop this. O- Don't a marry festa do her, casamento because é o teste. Já the por aí party- você já elimina, this party tá? Já elimina. is Corra, a fuja, test. porque essa aí vai ser Run away from uma, her if uma- she's like this, uma âncora, né? because E she's você going vai to se drown afogar, you. né? A água vai se funda demais. Muito bem, então Deus nos ensina God que teaches são us that três there qualidades are importantes these three qualities numa that are important esposa, tá? Você que tá in a escolhendo, woman.
a sua esposa. E é importante que pais se And it is interessem nessa important parte that dos filhos. Quantos you, pais aqui têm filhos que dad ainda and não mother, casaram? Quantos pais têm your filhos que ainda parents, não you casaram? take care Hein? of this Você part está of orando? life. Você está orando Of pela your esposa, children pelo marido life. do seu filho? How many Tá of you orando? have Tem que children orar, that tem are que not orar. married? Minha Are mãe you começou, praying quando a gente nasceu, about ela them? começou a orar. Olha só o que Deus me deu. Tá vendo? I Agora, prayed, my a mãe daddy dela and my não mother orava. prayed, Olha só and o look que at ela my, ganhou. my woman. But their parents doesn't pray. Bem, eu quero encerrar hoje I want com to finish uma escritura de Tiago, capítulo talking 2. about Como eu falei, Abraão, ele aparece em quase todas as epístolas. Tiago, capítulo James. 2, verso James 23. chapter 2 verses 23. It Diz says, assim: E cumpriu-se and the assim a scripture was escritura que diz: fulfilled, Abraão which creu says, Abraham em believed Deus e isso in God, foi-lhe creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. and he was called Agora aparece uma frase importante. a friend of God. Quando você consegue ser It was considered uma justice. pessoa de fé, um homem, uma When you mulher consider de yourself fé, a woman, a man of que faith confia em that Senhor, trusts no in Senhor, God e sabe and know que Ele é that He's poderoso, powerful, e você and you faz do o que what Ele manda. He says you to do, Jesus disse: se você me ama, você And me God obedece. says, João if capítulo you 14, love verso me, 15, you depois obey verso me. 21, depois 23. Se você me ama, você vai If me you love obedecer. me, Você vai ter you obey me. minhas You ordens, have meus my mandamentos, você vai orders, obedecer. É my isso. laws. So Então, nós aprendemos que learned fé é sim crer faith is to em Deus, believe, mas fazer o que and Ele also manda. do what É o pé He na wants estrada, you to do. é ação, It's the é o fruto action, disso. Não the se esqueça fruit. que o maior fruto é And the o biggest fruit amor. is the Ele quer que love. você ame os seus irmãos, que você ame God as wants you to pessoas. love people. E deixa eu abrir um parênteses. Amor não é passar a mão And em love cima, is não, na not cabeça. A Bíblia diz que support quem não everything, disciplina e repreende os because seus filhos consente com a morte e God detesta o seu filho. disciplines their son. Tem vezes que você abraça, Because tem there are vezes some que times that you você give a hug, and there are some times dá that you palmada. beat. Às vezes você Sometimes you elogia, compliment, às vezes você Sometimes you berro. scream. mas você instrui, But você ensina o you caminho. guide. É o amor como o with the amor de love of Deus God que nos disciplina porque Ele é um that- Pai que nos ama. That helps us Esse é o amor because quando ele fala de He's a amor. Father that loves us. Segundo, nós Second, aprendemos we que learned that sempre Deus God recompensa aqueles always que confiam rewards nele. those who believe Às in vezes Him. demora mais, às vezes Sometimes demora it menos. takes a little bit longer, Às or vezes o relógio de sometimes Deus é diferente not do that nosso. longer. Geralmente é, no meu caso. But Mas Deus God recompensa aqueles rewards que o buscam those com who toda sinceridade. reach Terceiro, Him. nós aprendemos que nossa fé vai ser And provada. we believe, Por isso nós passamos por and we know momentos that difíceis, our porque faith is Deus going está to be provando para ver tested. se nossa fé realmente second, é pelo que Ele faz por nós, because God ou wants se é pelo que Ele us é, nosso Deus. E Ele vai to provar, show vai Him ver qual é a what's the motivação do motivation nosso coração. for us to follow Mas, Him. finalmente, o que eu acho legal But desse finally, versículo what I é really que think is nice in this versicle quem consegue ser uma is pessoa that de fé, those se who torna are able to amigo be de a Jesus. faith person, Jesus disse, can be a agora friend que of vocês me seguem, são os those meus of you who discípulos. follow me can be my Eu não disciples. chamo mais vocês de I servos, will not call you of Eu chamo servants. vocês I de call you amigos. friends, porque eu revelei because o que eu I vou revealed fazer. what I'm going to do, Você what I will do. é amigo Are you a friend de of God? Deus. Você pode dizer de You boca cheia, You eu can sou. say that you are a friend of God, truly. If no, Não. Eu convido a você, número um, I a entregar invite sua you vida ao Senhor Jesus to Cristo, que morreu e ressuscitou por give você, your life to porque Jesus, Ele fez tudo isso because porque Ele quer Jesus ser seu gave amigo. His life to you. Mas Ele não pode ser se você não corresponder. se But você He não cannot disser be sim your pra Ele. father, your E é um friend, sim tão simples. if É um you sim don't que say você fala pra yes Ele, to e o His relacionamento invitation. começa. You just say yes, Segundo, and this relationship Se starts. você quer ser amigo de Deus, eu If you want to convido be a você friend pra of vir pra aula God, de Um com Deus, I- que é baseado na Bíblia. E o I invite subtítulo you to come to daquele the curso Um com Deus é Um Guia para a to Intimidade com Deus. Um com Deus. É de como você pode se tornar um amigo de Deus. You can become a friend of God. Esse é o nosso tema aqui na igreja. Nós queremos que cada pessoa seja That's amigo what de we really Deus. want in this church.
for all of Porque you não to be existe friends nada of God, melhor because do there que is ser nothing better amigo de than Deus. Você to se be lembra a daquela friend of música? God. Não You remember existe this nada word? melhor. Cante comigo se você souber. Do que ser There is amigo de nothing better Deus. than be a friend Caminhar of God. seguro na luz. Walk in Desfrutar do security seu and in the light. amor. Walk Viver in His sempre love. em coração. Viver sempre Live em in communion. comunhão. E And- assim And believe perceber and realize a how grandeza God, do how poder powerful He de is, Jesus, meu bom how Jesus is good and a good pastor. Pai querido, Dear Father, nos faça make filhos us de fé. sons Descendentes de with Abraão faith pela nossa fé em Jesus Cristo. Como o livro de in Gálatas our nos faith revela. in Jesus Christ, as Herdeiros Galatians também de reveals to todas as us. promessas que fizeste a ele, inclusive For us to da believe santa every cidade, do promise paraíso, that you make Abraham, you make your do novo children, céu, da nova the terra, do new novo mundo, the new world, the new earth. do arrebatamento. Como tiraste Ló, também vai tirar os teus filhos, Senhor, os teus filhos de How is fé. going to save their E Pai, nós te sons louvamos in por faith? ter, além de nos aceito como filhos, nos ter feito amigos. Accept us. We thank you because you accept pra alguém us aqui not que only as Hoje children, decidiu your ser children, amigo, que eles but agora as possam your dar friends. continuidade, que eles We venham ask fazer for com all Deus em of daqueles your children in 8, 10 here e that 30, accepted you, 18 horas, Senhor, e and que, they need to que eles grow in their cresçam relationship. They need to e se tornem get grandes bigger, to amigos teus. get Pai, que friends, essa to semana become nós friends of possamos you, viver friends with uma you. vida de fé. We ask e de for amor you para to contigo. help us to live Abençoe in faith, o teu povo, guarde, to take care of your people como protegeste as you Abraão. protected Abraham. In the name Em of nome de Jesus, amen. Amém. Uma semana de fé. Deus lhe It's abençoe. a week of faith. Amen. Não se esqueça,